Olá, meus amigos, boa noite. É uma alegria podermos estar juntos neste encontro virtual para podermos refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Este encontro virtual, pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré, nós vamos falar hoje sobre a mulher cananeia. Este ensinamento, este fato evangélico que nos traz grandes lições para o nosso dia a dia. Para o nosso coração é uma alegria, por meio deste canal, podermos estar juntos. Nós que já estivemos por várias vezes presencialmente no Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Divinópolis, no convívio com amigos tão queridos, e agora, em questão de isolamento social, realizando o encontro virtualmente. Desejosos estamos que as vibrações de Jesus envolva todos os nossos corações, todos os lares aqui representados, para que juntos possamos refletir em torno da nossa vida, buscando iluminar a nossa mente, transformando os nossos maus hábitos para descobrirmos a intimidade do nosso coração as qualidades e virtudes. Que os benfeitores espirituais possam nos inspirar para que nosso trabalho possa ser envolvido em paz e muita harmonia. Jesus havia saído de Jerusalém. Viajava pelas estradas ermas da Judéia, da Galileia, levando a sua mensagem onde se fizesse necessário. E certo dia, passou pela região de Tiro e Sidônia, e ao passar por ali, eis que uma mulher cananeia veio gritando atrás dele: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está endemoniada, ela está muito doente. E por mais que aquela mulher gritasse, parecia que o mestre não a escutava. Por onde ela andava, estava atrás de Jesus gritando. Quando de repente, os discípulos, os seguidores de Jesus que estavam junto com ele, disseram: Senhor, despede essa mulher, cala a sua boca, porque ela está gritando atrás de nós e já não suportamos mais. Naquele instante, Jesus parou a marcha, voltou-se para aquela mulher que estava atrás dele. A mulher cananeia ajoelhou-se ao chão, em pranto convulsivo. Ela trazia nos seus braços a filhinha que estava doente. E então Jesus lhe disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que queres que eu te faça? E ela, distendendo os braços, ela disse: Cura minha filhinha, Senhor. Tem compaixão, tem misericórdia dela. Naquele instante, Jesus, muito calmo e sereno, disse à mulher: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Naquele instante, ela baixou os seus olhos e disse: Realmente, o Senhor está com a verdade. Mas até mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Dê-me um pouco das suas migalhas. Jesus, então,
olhando, ainda com seu olhar doce e sereno, diz a ela: mulher, grande é a tua fé. Nunca vi em toda Israel uma fé como a tua. Seja feito como queres. E a filha da mulher cananeia ficou curada. Essa passagem evangélica, ela vai nos trazer grandes lições. Todas as vezes que vamos estudar o Evangelho de Jesus, para nós compreendermos a mensagem profunda, seja da frase dita por Jesus, da parábola, ou mesmo do fato vivenciado por ele, é preciso que nós contextualizemos a época, para que assim nós percebamos o que Jesus quis nos ensinar com aquela atitude. A figura principal, além de Jesus, neste fato evangélico, é a mulher cananeia. Aliás, é o título do nosso encontro dessa noite. Mas quem eram os cananeus? Que representação tem no Evangelho essa mulher cananeia? Os cananeus, eles viviam na terra prometida na época que os hebreus chegaram. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo judeu, saindo do Egito e chegando na terra prometida, eis que então ele passou a responsabilidade de coordenar aquele povo para Josué. Josué assumiria a liderança para a conquista da terra. Afinal de contas, muitas pelejas, muitas guerras deveriam ser realizadas para eles poderem adquirir o que era seu de direito. Então eles lutaram contra Jericó, contra Ai, contra Jerusalém e tantas outras cidades. E a maioria das pessoas que viviam nessas cidades eram os cananeus. Os cananeus, eles tinham a característica de adorar muitos deuses. Eles eram idólatras e muitas vezes, inclusive, faziam sacrifícios, inclusive humanos, para adorar os seus deuses. Na época de Josué, os cananeus, eles eram inimigos do povo hebreu. Mas com o tempo, quando os hebreus, eles conquistaram a terra prometida, puderam fincar o solo, desenvolver as cidades, esse antagonismo começou a ser diminuído, mesmo porque os cananeus que restaram, eles foram se afastando cada vez mais. Na época de Jesus, não havia essa inimizade como na época de Josué. Não havia mais guerras entre o povo hebreu e os cananeus. Mas os cananeus, eles eram muito discriminados. Porque o povo judeu era um povo muito orgulhoso. Eles acreditavam que somente eles herdariam o reino dos céus. Porque acreditavam num Deus único. E todos os demais povos, fossem eles quais fossem, eram considerados gentios. Então os cananeus eram um povo gentio, onde todos discriminavam. Então nós temos aqui, nessa passagem evangélica, um dos primeiros apontamentos que podemos fazer. É claro que toda passagem, todo fato evangélico tem várias análises que podem ser feitas, mas uma delas que vamos tentar trazer na noite de hoje é o preconceito. Uma das primeiras visões que nós temos dessa parábola é o preconceito do povo judeu para com os cananeus.
que está muito bem estabelecido na frase dita pelos apóstolos. Cala a boca dessa mulher, Senhor, que vem atrás de nós gritando alto. Os apóstolos de Jesus, que eram homens comuns, como todos nós, eles também tinham resistência para com aqueles que não eram judeus. Tanto é verdade que quando Paulo de Tarso ele se converte na estrada de Damasco e depois de estudar no deserto vem morar na casa do caminho por um tempo com Simão Pedro e os outros, Paulo de Tarso ele entende que a mensagem do Evangelho de Jesus era grandiosa e ela não podia ficar circunscrita apenas para o povo eleito, o povo escolhido, o povo judeu. E ele deseja levar essa mensagem para os gentios, porque os apóstolos até então de Jesus faziam trabalho somente entre eles, somente entre o povo hebreu, o povo judeu daquela época. Então os apóstolos, na época de Jesus, eles traziam esses conceitos ainda preconceituosos, porque estavam arraigados dentro do seu coração. Aliás, o preconceito é uma ideia pré-concebida que nós trazemos conosco. A ideia pré-concebida de um fato, de uma pessoa, na maioria das vezes nós desconhecemos com profundidade aquela situação, mas escutamos alguém dizer, alguém falar e acabamos por fortalecer esse conceito dentro de nós como se fosse uma verdade. Ainda hoje, nós trazemos dentro do nosso coração muitos preconceitos. Preconceitos de raça, preconceitos sexuais, preconceitos religiosos, preconceitos de toda e variada ordem. Inclusive, os preconceitos de nacionalidade, os preconceitos de cor, o negro, o índio, o amarelo, o branco, em pleno século XXI. Porque Einstein, ele chegou um dia a afirmar que seria mais fácil dividir um átomo do que quebrar um preconceito. Na verdade, quando ele disse essa frase, não se sabia que o átomo podia ser dividido. Mas a frase de Einstein demonstra o quanto uma ideia, ao ser solidificada dentro de nós, ela é difícil de ser transformada, de ser modificada dentro do nosso coração. Então a atitude dos apóstolos, naquele instante em que aquela mulher gritava, pedia auxílio, é uma atitude preconceituosa. Porque se tratava ali de uma mulher cananeia e não de uma mulher judia. Era uma mulher que não merecia atenção, porque ela não era do seu povo, porque ela adorava outros deuses, porque ela não tinha a mesma crença que eles possuíam. E essa atitude dos seguidores de Jesus cala essa mulher, parece-se muito conosco. Porque muitos de nós ainda trazemos esta afirmativa quando lidamos com pessoas que estão com problemas, com dificuldades. Nós não sabemos ouvir. Nós não damos ouvido ao sofrimento daqueles que estão ao nosso derredor. Às vezes, quando alguém vem nos contar algo que está experienciando, uma dor, nós falamos assim, ou pensamos, mas já me contou isso, vai contar de novo? Quando é que vai calar essa boca? Fala demais. Às vezes não temos a coragem de verbalizar, mas pensamos. Ou às vezes, ainda pior, transferimos o conflito para outro e queremos que outra pessoa cale a boca daquele que está falando, como os apóstolos fizeram com Jesus. Ao invés dos apóstolos chegarem para aquela mulher e dizer, cala sua boca, para de gritar,
Não. Eles querem que Jesus faça isso. Que Jesus cale a boca daquela mulher. Nós sempre gostamos de ser escutados, mas escutar os outros é um grande desafio. Mas Jesus, ele vem à Terra para poder quebrar os preconceitos. Jesus vem à Terra para nos valorizar naquilo que há de melhor dentro do nosso coração. Jesus não fazia acepção de pessoas. Quando ele ia ajudar alguém, ele não queria saber se aquela pessoa era judia, cananeia, grega ou romana. Ele não queria saber se aquela pessoa adorava um único Deus ou adorava vários deuses. Ele não queria saber qual a posição social, se era rico, se era pobre. O que Jesus vê em nós são os valores que nós trazemos, as conquistas que nós adquirimos, a fé, o merecimento, a vontade que nós temos diante daquela experiência que nós estamos vivenciando difícil, desejosos de querer sair dela. O fato é que diante dessa situação em que os apóstolos estão apontando aquela mulher que deseja que Jesus cale a sua boca, o mestre, de forma extraordinária, exalta aquela mulher. E ele diz para ela: mulher, grande é a tua fé. Eu nunca vi em toda Israel uma fé como a sua. Seja feito como tu queres. E a filha da mulher cananeia ficou curada. Essa frase dita por Jesus deve ter sido como um trovão, ou melhor, um relâmpago caindo sobre os apóstolos. Porque Jesus estava naquele instante valorizando a mulher cananeia. Eu nunca vi em toda Israel uma fé como a sua. O que isso significa? Que a fé daquela mulher cananeia, que era menosprezada por todos, era maior do que a fé dos próprios judeus, do que do seu próprio povo. Ele nunca tinha visto uma igual até aquele instante. Jesus, nesse instante, não está coadunando com sacrifício de pessoas, com sacrifício que era feito nos templos para adorar os deuses cananeus. Não era isso. Jesus estava dizendo da confiança que aquela mulher tinha dentro do seu coração. A certeza do que ela desejava e ia conseguir, que era a cura da sua filhinha. Na nossa vida, quantas vezes nós demonstramos a fé vacilante, essa fé que a qualquer momento deixa de existir, quando nós não temos atendidos os nossos desejos? Quantas vezes nós achamos que somos abandonados de Deus? Quantas vezes nós acreditamos que não teremos o auxílio que tanto precisamos? Mas a mulher cananeia não. Ela tinha essa certeza. E por isso que ela gritava, ela clamava auxílio. Ela vinha em direção a Jesus, porque naturalmente deve ter reconhecido nele alguém que poderia auxiliá-la. Porque é claro que a mulher cananeia não ia sair gritando atrás de um homem, pedindo ajuda, que nem era da sua raça, se ela não tivesse a certeza de que ele poderia de alguma forma ajudar. Então aquela mulher cananeia era uma mulher diferente. Ela estava disposta a poder receber a ajuda de um judeu. Ela estava disposta a querer entender, pelo menos, a experiência que iria vivenciar diante dos seus olhos, diante do meigo Rabi, esse homem que saía levando a mensagem do amor, da paz, do perdão, por onde passava. Então, logo no princípio deste fato evangélico, nós já notamos o esforço de Jesus para poder nos mostrar que nós precisamos valorizar as pessoas, não é porque do que elas são, do que elas têm,
mas porque elas trazem dentro do seu coração as conquistas que esse indivíduo já tem, na contribuição que traz para a nossa vida em comum. Outro fator que nos chama bastante atenção nesta cura realizada por Jesus é que na maioria dos casos das curas do Evangelho, são citadas no Evangelho 27 curas narradas pelos evangelistas. Os benfeitores espirituais dizem que essas curas foram em maior número, mas os evangelistas nos contam 27. E quando nós vamos estudar essas curas, nós percebemos que na maioria delas, os doentes, eles vieram até Jesus, eles clamaram auxílio, ou Jesus encontrou com eles e perguntou o que eles desejavam que lhes fosse feito. Mas a mulher cananeia é diferente. Nós temos aqui uma cura intercessória, ou seja, ela não clamava ajuda para si, ela clamava ajuda para alguém, nem que esse alguém fosse a sua filha. Mas ela não pedia para si mesma, ela pedia em favor de uma outra pessoa. E aqui nós temos o outro grande ensinamento desse fato evangélico: o valor da oração. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, na sua terceira parte das Leis Morais, quando ele trata no capítulo 2 a lei de adoração, ele nos fala das funções da oração, que é louvar, pedir e agradecer. No entanto, no nosso dia a dia nós utilizamos mais a oração para pedir. E na maioria das vezes os nossos longos petitórios se fazem em favor de nós mesmos. E esquecemos de rogar em favor dos outros, daqueles que estão ao nosso derredor e às vezes em condições muito mais difíceis do que a nossa. Então a oração intercessória é quando nós começamos a compadecer da dor do outro, colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e clamarmos em favor desse alguém. Qual é a mãe que, vendo o seu filhinho, a sua filhinha doente, não clama auxílio, não pede a Deus, na sua crença religiosa, para poder auxiliar, para poder retirar aquele entezinho querido da experiência pela qual está passando, restaurando-lhe a saúde física? Toda mãe que ama faz essa movimentação quando vê o seu filho doente. E a mulher cananeia não foi diferente. A filhinha estava doente, acreditava a si mesmo que ela estava endemoniada e ela quer a cura. Ela deseja buscar o auxílio e por isso clama misericórdia. Ela pede a misericórdia de Jesus, a compaixão do Mestre perante a dor da pequenina. Mas é preciso que nós entendamos que nem sempre aquilo que nós pedimos é o melhor, seja para nós, seja para os outros. Há uma história muito antiga, narrada no nosso movimento espírita, que conta que uma mãe estava passando grandes dificuldades, muitos problemas com seu filho, porque ele estava ficando paralítico, perdendo o jogo das pernas, ele foi para uma cama. E à medida que o tempo passava, a complicação ia aumentando e o filho, muito jovem dessa senhora, ficou acamado, paralítico. E ela sofria muito por ver o sofrimento do seu filho. Espírita, com muitos méritos de trabalho, ela um dia à noite orou a Jesus, o médico das nossas almas, para que pudesse trazer alento.
que os benfeitores espirituais pudessem restituir a saúde do seu filho. Era o que ela mais desejava. E durante muitos dias, aquela mãe fervorosa recorria à oração. Dizem que as orações de mães são orações poderosas. E um dia estava ela fazendo o café da manhã, quando de repente o filho se levantou. O filho se levantou e veio ao encontro dela. Ela ficou tão emocionada. Eles se abraçaram, choraram juntos, oraram agradecendo. O filho não cabia em si de tanta alegria. Mas nos dias subsequentes, ele que havia ficado alguns meses paralítico, quis aproveitar o tempo perdido. E agora estava sempre buscando nos prazeres do mundo os recursos da alegria. Começou a chegar mais tarde em casa do horário marcado pela mãe. Depois, começou a utilizar-se dos alcoólicos, das drogas. Chegava em casa transtornado. Até que um dia, ela o esperou durante toda a madrugada, sem dormir, desesperada, até que o dia amanheceu e o filho chegou totalmente desequilibrado. Chorando, ela pediu a ele que não fizesse mais isso, que ela desejava que o filho pudesse compreender, valorizar a saúde que havia adquirido, e o filho a violentou fisicamente. Foi deitar-se, porque estava visivelmente transtornado, e a mãe entrou para dentro do seu quarto e começou a orar a Deus, dizendo: faça a sua vontade e não a minha. E naquele mesmo dia, segundo consta, o filho voltou a ficar paralítico, porque para ele a paralisia era uma bênção. Era o aprendizado para que ele pudesse, ali no leito, valorizar a sua vida. Então, há uma larga distância entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela age na nossa vida conforme a nossa fé, nosso merecimento, a nossa vontade, segundo a necessidade de aprendizado de cada um de nós. Podemos e devemos sempre orar, pedindo, intercedendo em favor das pessoas, mas saber que a resposta a essas orações variará conforme a nossa necessidade. Então a mulher cananeia, ela naquele instante, ela intercede, ela roga, ela pede em favor da sua filhinha. E Jesus, compadecido, entendendo a grandiosidade daquela mulher, ele cura a filhinha dela, estabelecendo a saúde física. No entanto, meus amigos, o mais belo ensinamento que a cura junto da filhinha da mulher cananeia nos traz, segundo o espírito Fritz Schein, que por nosso intermédio escreveu um livro chamado A Cura Real, que fala das 27 curas de Jesus, é o exemplo da humildade. Além da fé que essa mulher possuía, ela tinha também a humildade. E isso nós vamos perceber claramente quando Jesus dialoga com ela. Naquele instante em que os apóstolos mandam que Jesus cale a boca dela, e ele se volta então para a mulher, que está prostrada aos seus pés, chorando com a filhinha nos braços, e diz a ela: não fica bem
tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. O silêncio se faz e ela, de cabeça baixa, ela diz: Senhor, isso é verdade. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Dê-me um pouco das suas migalhas. Vamos analisar? Vamos parar para pensar nessas frases, tanto a dita por Jesus quanto por ela? Imaginemos se alguém nos igualasse aos cachorrinhos. O que nós faríamos? Se alguém nos comparasse a um animal, como é que nós agiríamos? Mas é claro que essa postura de Jesus é simbólica, é uma metáfora. É óbvio que Jesus não queria magoar nem ofender aquela mulher. Muito antes, pelo contrário, ele queria demonstrar a sua grandiosidade. Ele queria mostrar para os seus apóstolos e para todos nós, ao conhecermos essa história, o valor de um ser humano que não está, voltamos a repetir, na raça que ela possuía, nem na crença que ela tinha, mas nas suas atitudes, naquilo que ela havia despertado de melhor dentro do seu coração. E é por isso que aqui nós temos a expressão da humildade daquela mulher. Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Dê-me um pouquinho das tuas migalhas. Jesus era o homem que veio à terra, foi o homem que veio à terra para trazer o alimento espiritual. Ele veio nos trazer o alimento que quem comer jamais terá fome. Mas ele nasceu entre o povo judeu. Ele levava a mensagem primeiramente para aqueles que eram da sua raça, que estavam ali na crença de um Deus único, mais propensos para aceitar o Evangelho. Mas essa mulher, diante do alimento espiritual, ela quer migalhas. Ela não quer tirar o alimento de quem está com fome. Ela quer pelo menos migalhas para saciar a sua fome. E por isso ela diz essa frase a Jesus. O Evangelho do Mestre é um cântico à humildade. Se nós percebermos, durante toda a vida de Jesus aqui na Terra, ele expressou a humildade na sua pura expressão. Jesus, a começar do seu nascimento, veio trazendo a simplicidade. Nasceu numa manjedoura, entre os animais domésticos, filho de um carpinteiro e de uma camponesa. Ele que poderia ter nascido na glória e no poder, assentado no trono. Mas ele vem entre os simples, para poder cantar na sua expressão mais pura a humildade. Quando Jesus é procurado por Salomé, a sua tia, porque ela era irmã de Maria, e ela estava junto com os dois filhos, João e Tiago, Salomé aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, eu te rogo que os meus filhos, João e Tiago, um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda no reino dos céus. E Jesus, na sua humildade, ele diz: mas não cabe a mim escolher quem vai assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, mas é o meu Pai que está nos céus. Jesus não perdia oportunidade para poder nos ensinar. Estava na casa de um fariseu, participando de um banquete. Ele nota que os convidados, cada um que chegava, queria se assentar-se mais perto do anfitrião, nos primeiros lugares. E Jesus, ele nos ensina
que aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa, esse sim, será exaltado. Mas talvez uma das passagens mais belas de Jesus demonstrando a humildade seja na última ceia, quando ele sobe as escadas da casa de Maria de Jerusalém, onde foi realizado o encontro, a última ceia. E ele se depara com o questionamento dos seus seguidores: quem de nós é o maior no reino dos céus? E então, Jesus, ele aproveita aquela circunstância para poder lavar os pés dos seus apóstolos, colocando a toalha na sua cintura e com vasilhame percorrer cada um dos seus seguidores. Era a condição mais humilhante daquela época, que somente os escravos lavavam os pés dos seus senhores. E ele diz que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor de todos. Quando Jesus cantou o Sermão da Montanha, o Código de Bem Viver, ele inicia o Sermão da Montanha com a bem-aventurança da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a mulher cananeia, na expressão da humildade, ela estava naquela condição de poder receber pelo menos as migalhas do Senhor. O alimento espiritual queria fortalecer o seu coração, iria regimentar a sua vida, porque os benfeitores não narraram, e a Bíblia também não conta o que aconteceu depois, mas é certo, aquela mulher deve ter meditado na proposta que Jesus lhe traz, porque ninguém mais era o mesmo depois que se encontrava com Jesus. O amava ou detestava, mas não ficava indiferente à sua presença. Mas a humildade, ou os pobres de espírito, no dizer de Jesus, ainda é uma máxima que muitos homens zombam, criticam, porque não entendem. Muitos de nós ainda hoje pensamos que pobres de espírito são os pobres de recursos materiais, são os analfabetos que não têm cultura, que não têm conhecimento aprofundado da vida, e nós achamos que esses são os pobres de espírito. Comumente nós dizemos assim: veja como fulano é humilde. E na verdade estamos falando de uma pessoa pobre. Vamos visitar uma casa muito simples. Nós dizemos assim: nossa, hoje eu fui numa casa tão humilde. Ou vemos uma pessoa que não tem conhecimento intelectual, que é analfabeto, dizemos: nossa, esse é um pobre de espírito. Humildade não é sinônimo nem de pobreza e muito menos de ignorância. Porque o humilde pode ser pobre, mas nem todo pobre é humilde. A humildade, meus amigos, ela foi decantada não apenas por Jesus. Quase todas as religiões que se tem conhecimento, elas nos trazem a importância da humildade na nossa vida. Para nós termos uma ideia, no Egito Antigo já se falava da importância da humildade, para que nós pudéssemos entrar no paraíso, no reino dos céus. Os egiptólogos, quando começaram a estudar as pirâmides, retiraram daquelas inscrições que estão colocadas em Quéopes, Quéfren e Miquerinos, textos que deram surgimento a um livro sagrado, o livro dos mortos do Antigo Egito. E ali nós vamos encontrar, dentre tantos ensinamentos, uma crença que eles possuíam de que quando nós morríamos, íamos direto encontrar com o tribunal de 52 juízes,
onde nós precisaríamos falar 52 confissões negativas diante da deusa Maat, a deusa da justiça e da verdade. E dentre essas confissões negativas, as 52, 5 delas falam a respeito da humildade. Não maltratei homem algum, não tornei soberba a minha voz, não procedi com insolência, não tenho buscado nenhuma distinção. Não aumentei a minha riqueza, a não ser com as coisas que são justamente minhas. 5 posturas dentro das concepções do solo do Egito a respeito da humildade. Na Índia, no livro sagrado do hinduísmo, Bhagavad Gita, seu capítulo 5, item 36, nós vamos encontrar Krishna falando ao seu discípulo Arjuna. Assim todos os homens que seguem o seu exemplo, vivendo em humildade na luz da fé, controlando as ações e dominando o eu inferior, aproximam-se da paz divina. Percebemos como a consonância dos ensinamentos, como está entrelaçada a mensagem divina em todas as civilizações, falando da mesma coisa de maneira diferente. A conquista da paz interior não é o reino dos céus, que Jesus promete àqueles que são pobres de espírito? Porque o reino dos céus não é um lugar circunscrito, é um estado íntimo da nossa alma. Então a mulher cananeia, na sua expressão de humildade, ela está trabalhando nessa conquista da paz interior. E é por isso que Jesus tem misericórdia dela e principalmente da filhinha, curando-a. Mas como o ensinamento, na nossa visão, neste estudo que nós estamos fazendo, principal é o da humildade, nós queríamos ainda entretecer alguns comentários em torno dessa virtude, para nós compreendermos um pouco mais na vivência do nosso dia a dia o que vem a ser a humildade. O espírito Swami Satchidananda, por nosso intermédio, ele escreveu uma mensagem falando sobre a humildade, comentando esse versículo do Bhagavad Gita que nós acabamos de citar. E ele traz algumas ponderações muito interessantes que nós queríamos compartilhar. Ele diz assim: aquele que é humilde, ouve, fala, age, ri, chora, mas o faz com cautela e equilíbrio. Percebemos que a humildade ela se apresenta em pequeninas coisas? Como abre a nossa visão sobre a humildade? A humildade se apresenta na nossa vida, na forma com que nós falamos, com que nós agimos, até mesmo da forma que nós sorrimos. Às vezes, na nossa fala, da forma com a qual nós nos comunicamos com as pessoas, seja os nossos familiares, os nossos amigos, dá-se para perceber o quanto nós somos orgulhosos, quanto nós somos prepotentes. A tonalidade da nossa voz demonstra aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração. Aliás, Jesus também falou sobre isso. Tua boca fala o que está cheio do teu coração. A maneira com que nós sorrimos, porque o sorriso expressa a nossa alegria de viver. Charlie Chaplin, o grande comediante, ele dizia que um dia sem rir é um dia desperdiçado. Mas o sorriso, o esboço da alegria é diferente do esgar, da gargalhada, porque muitas vezes a gargalhada ela esconde grandes conflitos, grandes dores, que muitas vezes nós queremos escamotear por meio de uma alegria falsa. Então, segundo o benfeitor que escreveu essa mensagem, a humildade se expressa nessas pequeninas coisas do nosso dia a dia. Aquele que é humilde sabe reconhecer seus erros, seus deveres e as suas obrigações.
Quão bonito é quando nós tomamos uma atitude, reconhecemos o nosso erro e modificamos. Ou então pedimos perdão. Ou então buscamos ressignificar aquela atitude que nós tivemos. Porque o orgulho nos faz muitas vezes defender aquilo que nós fizemos. Nos faz justificar o nosso erro. A humildade não. A humildade reconhece. Todos nós somos falhos. Todos nós na estrada caímos. E é preciso levantar-se para poder seguir adiante. Então a humildade se expressa quando nós também reconhecemos os nossos deveres, as nossas obrigações, primeiramente para conosco mesmo, para com o nosso próximo, para depois termos os compromissos com Deus. Na verdade, tudo isso está interligado numa proposta de iluminação interior. Aquele que é humilde não sabe que o é. A pessoa que já despertou essa virtude não precisa sair cantando, dizendo a todos que é humilde, porque irá demonstrar pelas atitudes. Vai mostrar pelos próprios atos do dia a dia que já conquistou. Porque a humildade nos faz ter uma vivência mais tranquila, mais harmônica, sem desejar mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Portanto, a humildade é uma virtude profunda, que está aliada a outras virtudes, como a caridade, o amor, a compreensão e a verdade. Quando nós somos humildes, nós começamos a perceber que não somos o centro do mundo e que existem outras pessoas ao nosso derredor que estão em condições mais difíceis do que as nossas. E começamos então a despertar dentro do nosso coração esse movimento caritativo. Esse movimento de poder estender a mão àquele que está numa condição momentaneamente pior do que a nossa. E quando nós somos caridosos, na verdadeira acepção da palavra, sendo benevolentes para com os outros, tendo indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, nós então descobrimos o amor. A humildade desencadeia também no nosso coração o amor. E quem ama, compreende. Quem ama, tolera aqueles que estão à sua volta. Até o instante em que, desenvolvendo todas essas virtudes, nós somos iluminados pela verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um outro conceito que nós também confundimos com a humildade é o servilismo. E o benfeitor diz nessa mensagem que aquele que é humilde não é servil, nem submisso, mas ele sabe compreender cada pessoa como é. Ser humilde, meus amigos, não é baixar a cabeça para tudo que nos dizem, silenciar para todas as situações, não é isso. Não é subalternidade diante das experiências. Mas ser humilde é nós sabermos o momento certo de falar e de silenciar. E, sobretudo, de compreender as pessoas como elas são. De nada adianta nós desejarmos mudar a vida do outro. Nenhum de nós somos capazes de mudar a ninguém. Mas é preciso transformar a nós mesmos. É preciso que nós estabeleçamos na nossa vida essa certeza de que o responsável pela nossa vida somos nós. E que o outro é responsável pelas escolhas que faz. E isso também é uma expressão de humildade.
Porque o nosso orgulho quer modificar a todos, mas não nos modificamos. Queremos salvar o mundo, mas perdemos a nossa alma, no dizer de Jesus. Há uma passagem de Chico que fala muito a respeito disso. Numa oportunidade em que ele foi procurado na Fazenda Modelo por uma senhora que estava muito sofrida. E ela, ao chegar na Fazenda Modelo, na grande portaria, os guardas disseram que o Chico não estava naquele dia. Porque Rômulo Joviano, que era o chefe de Chico, também espírita, ele pediu que os guardas, quando fosse procurado Chico Xavier, dissesse que o Chico não tinha ido, estava em reunião, porque senão ele não trabalhava o dia inteiro chamando pelo Chico. E era o momento do seu trabalho remunerado. Então eles disseram que o Chico não estava. E aquela senhora muito sofrida, ela voltou à cidade, aquele sol a pino, estrada poeirenta. Naquela época, a estrada para a Fazenda Modelo era de terra, hoje já está asfaltada. Mas a fazenda fica em torno de 2 quilômetros do centro de Pedro Leopoldo. E ela voltou para a cidade, procurou saber onde era a casa do Chico. Foi na casa do Chico, bateu a porta da casa e a irmã dele, quando atendeu, disse que o Chico não estava, que ele estava trabalhando. Alguém estava mentindo, ou era a irmã ou eram os guardas da Fazenda Modelo. E a senhora, envolvida na sua dor, que queria ser ajudada, ela não mede esforços e retorna à Fazenda Modelo. Imaginemos como o sofrimento dela ficou multiplicado. Ela já tinha sua dor e agora ida e volta, ida e volta. Mas esse interim, quando ela vai para a Fazenda Modelo, o expediente acaba e o Chico realmente sai da Fazenda Modelo. Quando ela chega, os guardas são outros e disseram que ele acabou de sair. Como Chico Xavier morava ali e sabia dos atalhos, ele foi por uma outra estrada e não encontrou com ela. Então a única solução foi voltar para Pedro Leopoldo, para o centro, e ir na casa espírita. Ela chegou na casa espírita, ficou sentada no banco esperando o Chico. E quando o Chico chega, ela começa a esbofetear a face do Chico, a violentá-lo. E ela gritava em alta voz: "Você acha que é artista de Hollywood? Eu estou o dia todo te procurando." Estava realmente exaltada. E disse para ele: "Pois agora você entre ali dentro daquela sala e vai me dar um passe." O Chico, sem entender nada, alguns amigos tiveram que separar, tirar aquela senhora da presença dele. E o Chico, então, ele entra dentro da cabine, aquela senhora vem atrás dele, ela senta-se à frente, respira fundo, distende as mãos para poder receber o passe. E o Chico fica olhando para ela. Diante daquela situação, ele começa a conversar mentalmente com Emmanuel. Não é que eu esteja com raiva dela, mas diante dessa situação que aconteceu, meu irmão, como é que eu posso dar um passe nessa senhora? Ela havia violentado o Chico. E então Emmanuel disse para ele: "Meu filho, converse com ela, dialogue com ela para que os seus pensamentos possam ser modificados." E ela então começou a chorar, começou a lhe contar as suas dificuldades, os seus problemas. O Chico foi ficando envolvido e então, quando ele ia começar a aplicar os passes, ele perguntou mentalmente para Emmanuel: "Mas eu tenho razão, não é, Emmanuel, de ter ficado assim?" Emmanuel disse para ele: "Chico, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Você tem a razão e ela tem a necessidade." Então, na nossa relação do dia a dia, a humildade se expressa também nessa movimentação de nós sabermos que podemos até ter razão em determinadas circunstâncias, mas o outro, naquele momento de dor e de sofrimento, ele tem a necessidade. E por fim, o benfeitor nos diz a mensagem que aquele que é humilde esforça-se em ser melhor a cada dia, desenvolvendo dentro de si as virtudes necessárias para o seu engrandecimento moral.
Quando nós despertamos a humildade dentro do nosso coração, nós tentamos fazer de tudo para ser melhores, para podermos fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, iluminando os nossos caminhos e daqueles que estão ao nosso derredor. Então, meus amigos, nessa noite, quando nós estudamos este fato evangélico da mulher cananeia, quantas lições, quantas mensagens nos traz Jesus numa situação corriqueira acontecida ali na região de Tiro e de Sidônia, onde ele se encontra com uma mulher que não era judia e aproveita a oportunidade para nos ensinar a igualdade, a não termos preconceitos. Também nos traz a proposta de podermos valorizar a fé, as virtudes que os outros despertam dentro do seu coração, a oração como meio de intercedermos em favor das pessoas e não somente por nós mesmos, e a humildade que precisa ser também vivenciada na intimidade do nosso coração. Quando nós lemos essa passagem evangélica, nós achamos que é tão distante de nós, mas todos podemos, se desejarmos, acender dentro do nosso coração estes ensinamentos que tanto temos aprendido, que tanto temos lido, para sair da teoria e entrar para a prática. Para nós finalizarmos o nosso encontro, já que citamos nosso querido Chico Xavier, que próximo de nós foi o homem que mais vivenciou a humildade nos últimos tempos, porque muitos espíritos que passaram pela Terra e que estão na Terra já despertaram essa virtude sublime, mas o Chico é uma das belas expressões da humildade, porque ele vivenciou isto durante toda a sua trajetória aqui na Terra, os 92 anos, que deixou um rastro de luz. Mas há um fato da sua vida que nos toca bastante. Quem narra este fato é o escritor Adelino Silveira, em um dos seus livros chamado Chico de Francisco. Ele conta que um dia estava Adelino, juntamente com Chico, ali no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Já era madrugada, uma multidão do lado de fora, as filas imensas para poder falar com Chico. E então, o Chico, em determinado momento, olhou para o Adelino e lhe perguntou: meu filho, eu não entendo. Por que essas pessoas vêm me procurar? Por que elas enfrentam essas filas imensas para vir falar comigo? Quanta humildade do Chico. E então o Adelino olhou para o Chico e lhe disse: sabe por quê, Chico? Elas têm saudades de Jesus. E o Chico começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelos seus olhos. Quantas saudades nós temos de Jesus. E o Adelino, ali observando, aquele ser que já estava em idade avançada, sentado, auxiliado pelos companheiros, que beijava as mãos de todos que passavam por ali. Segundo Adelino, às vezes os lábios de Chico ficavam feridos de tanto beijar as mãos das pessoas. E numa dessas oportunidades, o Adelino, que observava o comportamento do Chico, lhe disse: meu irmão, mas você não sabe que nas mãos estão as bactérias, os vírus que se espalham? Você é tão debilitado. Beija as mãos de todas as pessoas. Não sabe disso, Chico? E o Chico disse: sei, eu sei. E por que é que continua beijando as mãos de todos? Ah, Adelino, eu beijo as mãos porque não posso beijar os pés. A humildade de Chico é o fortalecimento para todos nós.
para que possamos no nosso dia a dia seguirmos adiante